Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui mais uma vez para falar em nome do GAZUL, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, que tem a sua sede na Sociedade Amigos de Vila Formosa e que, em função desse período de isolamento, estamos nos encontrando virtualmente, né, através de algumas plataformas, inclusive agora também através da live pelo Facebook, na nossa página Dialogando com os Amigos. O tema para esta semana e a outra, deixei 2 semanas porque nós temos 20 minutos para falar, e é um tema muito abrangente, tem muitas questões que devem ser abordadas, né? É a ansiedade. Todo mundo conhece muito bem essa palavra, se fala com frequência no dia a dia sobre a ansiedade. O que muitos não sabem é que existe a ansiedade normal, que faz parte do nosso ser, das nossas reações diante de certas circunstâncias. Então, uma ansiedade normal, que é que eu vou falar hoje, que é o motivo do nosso encontro. E na próxima semana vamos falar sobre a ansiedade como doença, como patologia. E aí temos, né, o agravamento do que é a ansiedade. E alguns, às vezes, até sofrem da ansiedade patológica e não têm essa informação. Então esse é o canal que trazemos para vocês para falar um pouco sobre essas questões que envolvem muitas vezes sofrimento psíquico, mental, né? Angústia, tristeza, e para tudo tem solução. Precisamos buscar o conhecimento, a ciência é a resposta para uma série de indagações. Mas vamos falar hoje sobre a ansiedade normal. O que seria essa ansiedade normal? Vamos pensar que até antes da pandemia, poderíamos dizer que vivíamos uma sociedade em um grande, extremo movimento. Nós sempre nos referíamos a ela como uma sociedade estressante. Eu vivo sob um estresse muito grande, né? E de repente agora vivemos uma estagnação, vivemos isolados, longe das nossas agendas, dos nossos compromissos, das pressões e algumas cobranças que existiam regularmente, de certa forma até mais seguros em relação à violência urbana, acidentes. Então temos, claro, todo um sofrimento de viver essa quarentena, esse isolamento social. Porém, nos sentimos um pouco mais seguros, né? Porque estamos também nos protegendo em relação ao vírus. E como explicar que nesse período de isolamento, de certa segurança, em que não estamos vivendo a nossa rotina diária, a rotina chamada estressante, como explicar que algumas pesquisas, né, sinalizam que a ansiedade triplicou no mundo inteiro, não só no Brasil. Pessoas sofrendo, trazendo, né, às clínicas, seja por consultas presenciais ou online, né, a queixa da ansiedade. Estou sofrendo demais com a ansiedade. Num período em que a sociedade está quase que parada, né? Então a gente conclui que a ansiedade não está ligado só à questão de uma sociedade estressante, dos compromissos que você tem, das cobranças que você passa no seu dia a dia, durante a semana, né? Percebemos que a ansiedade é algo inerente ao ser humano, faz parte do seu viver, do seu dia a dia. Se pensarmos nas civilizações mais antigas, né, a questão da sobrevivência, né, a ansiedade está ligada com aquela preocupação em relação ao futuro, preocupação em relação às adversidades, obstáculos a serem transpostos, né, e perigos, riscos. Então podemos até associar ansiedade com medo. Vamos pensar então nas civilizações mais antigas, né? Como essa ansiedade, esse medo foi importante para quê? Para a sobrevivência. Né? Então essa ansiedade, esse medo nos preserva a vida, né? Nos garante um pouco mais até de segurança.
porque temos um olhar voltado para o futuro, né? E é claro que esse olhar, muitas vezes, é em relação a algo negativo. É algo que vai trazer um certo desconforto, um desafio. Porém, planejar esse futuro é fundamental para a nossa sobrevivência. Precisamos pensar, né? Caso contrário, vamos viver o quê? Deixa a vida me levar e vai por aí? Não, né? Então nós temos que pensar que a ansiedade, essa ansiedade que vamos falar hoje, é uma reação diante de uma ação que você vai ser desafiado, vai exigir esforço, às vezes até vai se sentir inseguro, incerto em relação a esse futuro. Mas isso é importante, porque quando você tem essa insegurança, você o quê? Começa a se preparar para esse momento de estresse, né? De risco, de incerteza, você se prepara. É normal, então, diante de qualquer preocupação, você ter reações fisiológicas no corpo, na mente, né? Através dos pensamentos. E eu vou dar alguns exemplos para você, que com certeza um ou outro você vai se encaixar. Você já passou por esses momentos em que a ansiedade falou mais alto, manifestou. Não vou dizer que a ansiedade não traz um certo sofrimento. Claro que traz, né? Um dos exemplos que eu tenho para trazer para vocês é em relação, por exemplo, a uma prova, um vestibular, né? Até numa questão do emprego, você ser avaliado, tem um teste, né? Você vai ficar ansioso, porque você vai ficar preocupado, é algo novo, é um desafio para você. Se você ficar tão nervoso, tão ansioso, o que pode acontecer? Né? Dá o branco, né? Esquecer as respostas, né? Ficar nervoso, aí não achar soluções para aquele problema. E ir mal, e reprovar. Né? Então é claro que a ansiedade nesse sentido, ela precisaria ter sido um pouco mais controlada. Nós vamos falar no finalzinho, né? Algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode trabalhar para diminuir a ansiedade, para ter controle sobre a ansiedade. Mas a ansiedade, ela virá. Não adianta querer fugir. Quanto mais você pensa em fugir da ansiedade, essa ansiedade natural, né? Que faz parte do ser humano, quanto mais você tenta fugir, mais problemas ela traz. Ela cresce, né? Se avoluma. Temos um outro exemplo, uma apresentação diante de público. Né? Você tem que falar, você tem que cantar, você tem que tocar, né? Você tem que expor o seu trabalho diante de uma plateia, às vezes nem que sejam 2 pessoas. Já é o suficiente, porque você sabe que será avaliado, você não sabe como será essa avaliação, os resultados, e obviamente você vai se sentir o quê? Inseguro, né? Com um certo grau de ansiedade. E aí também tem essa questão. Quais as manifestações que podem ocorrer nessa hora? Tem gente que treme as pernas, treme a mão, você percebe a pessoa pegando a folha assim, né? Tremendo, treme os lábios, rubor na pele fica vermelha, você percebe que ela está muito nervosa, está ansiosa. Pode também esquecer uma sequência, né? Eu que lido com música, no caso do cantor, pode sair do tom, pode atravessar o ritmo. Então, quando você tem essa questão do público, normalmente antes, né, daquela apresentação, você tem reações. Eu, por muito tempo, né, quando tinha que cantar, enfrentar o público, né, esqueci de falar no começo, eu sou psicólogo, né, Celso Jardim, mas também sou músico, né, trabalho com música, sou maestro, mas iniciei minha carreira cantando. E antes de uma apresentação, quase que 3, 4 dias antes, eu tinha problemas sérios, dor de cabeça, dificuldade para dormir, dor de barriga, né? Aquela preocupação em não esquecer a letra da música, não sair do tom, não atravessar o ritmo. E isso fazia o quê? Eu me sentia mal. Mas ao mesmo tempo,
eu me dedicava mais ainda para estudar, para memorizar a letra, né? Me preparar melhor, cantava diante do espelho. Então, se percebeu que essa ansiedade, ela é um incômodo, né? É como uma pedrinha no sapato. Porém, ela sinaliza para a gente, é um alerta, olha, você tem que estar mais preparado para essas situações adversas. Um outro exemplo, uma compra e venda, né, de uma casa, de um carro, né? Você precisa vender aquela casa, faz parte da sua comissão, né? Ou você precisa comprar uma casa, né? Vai com certeza bater uma ansiedade, uma casa que vai realmente comportar toda a família, bem localizada, mas você vai preparar, você vai sondar o mercado, né? Esse valor, ele é ideal para esse mercado, para essas pessoas que vão procurar essa venda, né? As condições para comprar essa casa são favoráveis, financiamento. Você se prepara, você se organiza para uma situação futura que você não sabe como é que se vai ou não acontecer e como vai se dar, né? Temos uma decisão que envolva terceiros, isso é muito comum, né? Um relacionamento, por exemplo, né? Você de repente quer romper aquele relacionamento. Como chegar na pessoa sem magoar, sem ferir, né? Sem deixar assim mágoas futuras, né? Então aquela preocupação, quais os argumentos que eu vou trazer naquele momento, a forma como eu vou conduzir esta conversa, ou dentro do ambiente de trabalho empresarial, né? Você tem funcionários, subordinados, e você tem que fazer um corte na empresa. Como lidar com isso? Você começa a sofrer antes, né? Como eu vou falar? Como eu vou chamar até o departamento e falar, olha, infelizmente, por questões de contenção de gastos, não vamos poder mais contar com a sua presença aqui no nosso departamento, né? Então você pensa nessa questão também. Então envolve terceiros, fica sempre um pouquinho mais difícil, né? E como lidar com isso? Quais as palavras? Aí você fica ansioso, você sofre, você não se alimenta direito, você come e às vezes aquela comida não desce bem, ela fica conversando com você o dia todo, né? Você fala, puxa, né? Dores de cabeça, tudo isso porque estou preocupado, que eu tenho que tomar uma decisão, estou muito ansioso em relação a esse futuro. Uma mudança de trabalho. Teu chefe chega e fala, Celso, a partir da próxima semana, você será transferido para um outro setor, para uma outra filial. Você fica, nossa, eu tenho uma semana para me readaptar a esse novo ambiente de trabalho, eu não sei a rotina, não conheço, e é claro que vai gerar uma ansiedade, e de repente aquele afã de querer descobrir, imaginar e ter controle, dominar, eu chego lá na hora, não sei fazer nada, né? Então eu me perco, eu começo a sofrer antecipadamente. Mas isso é normal. Quem é que não passa por isso? Se alguém chega para você e fala, vai ter mudanças, você, claro, está saindo ali do seu normal, daquilo que você tem controle, né? Para uma situação inusitada. Você vai ter ansiedade, isso é normal. Até um casamento, tem gente que sofre pelo casamento. É bom, é ótimo, maravilhoso, quero casar, tudo, mas gera ansiedade antes do casamento. Eu tenho um amigo que ele relatava que, ele relatou, né? Relatava não, né? Ele relatou que antes do casamento, assim, durante quase um mês, ele não conseguia fazer a barba direito, ele se cortava. Toda vez que ele pensava, daqui a um mês eu não sou mais solteiro, vou casar, e ele se cortava. Então, a ansiedade, como é que vai ser isso, né? Como é que vai se dar aquela festa, né? Aquele momento, a emoção, e depois, né? Que a grande questão vem depois, né? A preocupação maior. Mas uma ação, uma reação, se cortava. Você tem um exame médico para fazer, né? E você está preocupado. Então, durante esse período que você fica na espera, você fica aqui, às vezes, comendo para se distrair, para não pensar. Mas aí vem sempre a mente, né? O que será que vai dar de resultado naquele exame? Será que vai ser negativo, positivo, negativo, positivo? Preocupação, ansiedade, já vem antes.
ou às vezes até a realização de um exame, que às vezes é muito complexo, né? Então, já ouvi pessoas relatando sobre alguns exames que são, né, trazem grande sofrimento, né? Físico e psicológico, porque aí entra a questão da ansiedade, vou ter que passar por isso, né? E aí começa a sofrer antes, né? Isso também faz parte, né? Alguns sofrem mais, outros menos, né? O que a gente precisa pensar, né, que há formas de até controlar essa ansiedade normal do dia a dia. Se tem alguns casos, mas você vai lembrar com certeza aí de várias situações pela qual você passou, que veio a ansiedade, mas de certa forma esta ansiedade foi controlada, né? Se houve um desespero, mas foi um desespero chamado contido, né? Não deixou marcas, e você sabe que essa ansiedade, aquela angústia, aquele aperto, aquela preocupação, aquelas horas de sono que você vai perder, aquela comida que você vai deixar de comer, ou vai comer demais, ou vai talvez não fazer muito bem, mas você sabe que vai passar, né? Depois disso passa, tem a prova, passo mal até antes da prova. Se eu passei, maravilha, não passei, que triste. Mas eu volto à vida, volto à normalidade. Não vou ter a mesma sensação que eu tive antes de fazer a prova, percebeu? Essa é a grande diferença. É o controle. Na ansiedade normal, por mais incômoda que seja, nós temos um controle. Porque nós temos a certeza, a plena certeza, que é momentâneo, que passa. É diferente daquela ansiedade que falaremos na próxima semana. Aquela ansiedade é constante, é o sofrimento constante. É um pensamento que não para de pensar. Pensamento acelerado, o tempo todo. E às vezes chega um momento que você não consegue nem descobrir a causa. Como eu falei para você, tá ali, tá com dor na barriga, eu tenho que me apresentar em público, minhas pernas estão tremendo, minha mão tá gelada, estou suando, meu coração tá batendo forte. Mas eu sei que vai passar, tá sob controle. Basta eu me apresentar, basta eu iniciar, né, a apresentação e perfeito, acabou, né? Então isso é normal. Se você passa por isso, não se preocupe. Você não está doente, né? Mas está incomodando? No finalzinho eu vou falar com você de algumas coisas que são importantes para a gente ter uma vida muito mais tranquila. Se você é uma pessoa mais serena, né, consegue manter o controle mesmo nas situações mais adversas, diante dessas situações que poderiam aumentar o teu estresse, a tua ansiedade, não vai acontecer isso, tá? Mas tem que ser o seu dia a dia, se preparando. Não adianta só simplesmente 5 minutos antes fazer uma respiração, vou relaxar e vou ficar calmo e tranquilo e vou fazer a prova e vou passar. Não, não é assim. O preparo vem antes, né? É da mudança de vida, é do teu estilo de vida que tem que ser mudado. E a partir disso, sim, aí podemos pensar nessa diferença, nesse modo como vamos enfrentar essa ansiedade. Vou fazer umas perguntinhas, né, que ocorrem muitas vezes com a gente. Como eu falei para vocês, né, dessa ansiedade que a gente tem normal, ela pode nos trazer benefícios. Se tem a prova, eu estudo, né? Se tem a preocupação em relação ao funcionário que eu vou mandar embora, eu vou pensar, vou tentar desenvolver até uma certa empatia em relação à situação dele. Como é que vai ser, né? Se eu estou preocupado realmente, né? Se eu não estou, não adianta nada, né? Ele desempregado, com essa situação, né? A gente se coloca. Então, de certa forma, né? Essa ansiedade nos prepara, até nos fortalece para outras situações. Porque você sabe, eu consegui bom resultado diante desse obstáculo, dessa aprovação, desse desafio, desse risco, consegui, então eu sou capaz. De certa forma, até eleva a tua autoestima. Se eu conseguir resolver esse problema, eu consigo resolver outros também. E aí eu não caio naquela questão da frustração que a gente falou semana passada, né? Quando eu não consigo atingir meus objetivos, superar meus obstáculos, né? Então nós temos isso. Só que, como eu falei para vocês, tudo isso é a ansiedade normal. Faz parte do ser humano, é necessário.
Agora, tem umas perguntas que eu quero colocar para você, né? Se essas reações ocorrem com frequência com você. São sensações que incomodam, que te angustiam, que te deixam com medo, com sofrimento, com incerteza, com insegurança. E às vezes você não sabe a causa, o porquê, nem o motivo. Simplesmente estou sofrendo. Meu pensamento não para, eu não consigo me desligar, eu me preocupo o tempo todo, né? São situações que eu falo, mas não tem risco. Minha casa está toda fechada, né? Tem grades altas, tem cachorro, tem alarme. E eu estou preocupado ainda, estou com medo. Então, são situações como essas e outras, se você passa frequentemente, né? Não é um momento ou outro, mas isso ocorre há mais de 6 meses, regularmente, diariamente, quase que o tempo todo, isso já é um sinal que a gente acendeu uma luzinha aqui. Opa, está saindo um pouquinho da normalidade. Uma segunda pergunta que eu tenho para você. Eu posso superar essas reações que ocorrem comigo sem grandes prejuízos? O que seria isso, né? Como eu falei para vocês, né? Eu tenho uma prova, fiquei nervoso, não consegui um bom resultado, não atingi a média, não consegui aquela vaga, mas eu vou tocar o barco. Mas isso começa a trazer muito sofrimento. Cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu desisto, por exemplo, de um emprego. Olha, você foi promovido para ser gerente de vendas, né? Você vai sair do administrativo, você vai ter a oportunidade de ganhar 10 vezes mais, mas você tem que lidar com o público. Você fala, puxa, é a minha oportunidade, é a minha chance na vida. Mas aí vem aquele medo de me expor diante das pessoas. A gente vai falar de fobia social mais pra frente. E aí você não aceita, né, essa proposta, essa promoção, e fica depois remoendo, sofrendo, né? Depois você vê aquele teu amigo lá, teu colega, que ocupou sua vaga super bem, já trocando de carro, aí você fala, olha, era eu para estar ali, né? Mas traz sofrimento. Então, ou seja, né, superar aquele obstáculo, não conseguir superar aquele obstáculo, traz prejuízo depois no futuro. Então a gente precisa trabalhar melhor isso. Se é algo tanto que você quer, precisamos trabalhar essa questão dessa ansiedade que veio, esse medo, essa angústia de não dar conta. Te impede de tentar novamente? A terceira pergunta que eu faço para você, né? É normal, a vida da gente tem altos e baixos, a gente se arrisca, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente ganha, às vezes perde, mas faz parte da vida, não é? Mas às vezes essa questão, nesse mesmo exemplo que eu dei da promoção, né? Eu não consegui, e aí também eu não tento mais nada. Olha, você dentro do seu setor vai ser, eu vou te colocar para ser chefe do departamento aqui do administrativo. Não tem que lidar com o público, não vai ter esse problema. Mas você fala, bom, eu já não ia conseguir dar conta daquele outro, da outra promoção, nessa muito menos. Ou às vezes você tentar um outro trabalho, uma mudança, ou seja, começa a te paralisar, né? Você não acredita mais nas possibilidades que você tem, em função de algo que você não conseguiu superar, né? Essa ansiedade tua gritou mais alto, né? Achando que você não era capaz, não ia poder suportar, e aí você começa a deixar oportunidades passar. Então, isso a gente tem que trabalhar um pouquinho também. Quando você começa a achar que certas coisas, reações e sensações que você tem não são muito comuns, não são muito normais, né? Por que as pessoas estão conseguindo subir de elevador e eu nem pensar chegar perto, mas cada rolante, né? Eu já vi um relato de uma pessoa que tinha medo de borboleta, mas medo de borboleta, a grande maioria das pessoas não tem. Por que eu tenho? Então começa esse questionamento, né? Tem algo meio diferente comigo, tá meio anormal. Lembra que nós falamos
Ansiedade normal, aquela ansiedade que está fugindo da normalidade patológica. Então, eu estou começando a viver em função do medo, do pânico, do que o pior vai ocorrer comigo. E às vezes situações de totalmente segurança, sem nenhum risco. Então, isso já é um alerta para que a gente pense um pouquinho. Será que a minha ansiedade é normal? Ou estou dentro daquela outra ansiedade que o Celso vai falar na próxima semana, né? Patológica. Essa ansiedade altera a minha rotina do dia a dia? Eu deixo de fazer uma série de coisas que eu queria fazer porque eu fico ansioso, porque eu tenho medo. Então estou deixando de viver, estou deixando de realizar uma série de sonhos, de metas, de viver uma vida que eu queria para mim como normal, em função dessa ansiedade. Então eu tenho que parar e começar a tratar. Porque eu tenho que viver bem, com qualidade de vida, acreditando que eu sou capaz de ir além. Mas se isso está te paralisando, está te deixando com medo, se fechando, eu tenho que parar e pensar também. Estão comprometendo as minhas relações pessoais, né? Eu percebo que algumas pessoas às vezes acabam se distanciando de mim, né? Algum problema da relação, porque às vezes naquela ansiedade também nós vamos falar na próxima semana, né? O nosso comportamento também acaba sendo alterado quando ele entra dentro de uma ansiedade patológica. Temos um comportamento às vezes inesperado em relação a uma série de coisas. Nosso humor é alterado e, consequentemente, as pessoas reagem de uma forma não positiva em relação a isso. Então estou percebendo que está havendo algo diferente na minha relação com os amigos, com os familiares, em função dessa ansiedade. Eu preciso parar e pensar. E essa angústia, né? Tá me incomodando demais, que eu não consigo assim falar que estou me sentindo bem, feliz. Então eu preciso parar e pensar, né? Que eu tenho que trabalhar essa questão da ansiedade. Eu estou talvez entrando na ansiedade patológica. Caindo aqui, despencando. Pronto, já arrumei. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a ansiedade como patologia. Vamos falar um pouquinho, uma pincelada sobre ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, as fobias, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno pós-traumático, né? E para dar uma pincelada do que de repente há uma situação que você pode se encontrar nesse momento sem saber, ou o seu familiar, o seu amigo. E como eu falo, toda a informação que a gente tem e a gente pode compartilhar é muito importante. Então nós temos esse canal aqui, né? Eu falando através do GAZU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, na Sociedade Amigos da Vila Formosa. É uma extensão, nós temos o grupo que se encontra virtualmente, é claro, né? Durante a semana. E muitos não conseguiam ou pediram assim, olha, dá para fazer uma live, porque tem amigos meus que gostariam também de compartilhar um pouquinho das suas informações, e por isso que a gente está realizando essa live. Quero agradecer você que ficou comigo esse tempo, né? E um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.